desses campos representa o campo de cada uma das equações. Muito bem, pessoal. Como que nós vamos construir, então, o campo de direção, né, se eu tiver uma equação diferencial? Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser escolher um número de passos. Por exemplo, quando você vai construir esse campo manualmente, você pode escolher uns 5 passos, por exemplo. Muito bem. E depois? Esses passos seriam o quê? O número de colunas que você vai colocar no seu campo de direções. Depois você vai escolher alguns valores para x, ok? Esses valores serão a sua escolha. Procure para que o seu campo fique simetricamente desenhado. Por exemplo, vou pegar lá o x, eu pego o espaçamento entre um x e outro igual, ok? Daí as colunas vão ficar bastante regulares, né, na hora de colocar os valores. E aí, eu vou escolher alguns valores para y, tá? Então, faça uma escolha de valores para y. Sempre lembrando que o seu objetivo aqui é construir uma espécie de malha, onde em cada encontro desses pontos você tenha o quê? A derivada, né, indicada. Então, por exemplo, eu vou escolher o ponto menos 1 para x e menos 1 para y. Se eu substituir na forma da derivada, eu vou ter 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 dá menos 3. Então, ou seja, eu tenho uma inclinação de menos 3. Certo? Então, você vai lá no ponto, menos 1, e você vai colocar uma inclinação negativa, tá? De menos 3. Tá certo? Então, essa é a forma que você coloca a inclinação aqui. Ela não precisa ser construir uma reta. Você põe lá, inclinação menos 3. Aproximadamente, a inclinação negativa. Tá. Depois vou pegar o outro para ordenado, menos 0,5 e 0. Tá? Então, nesse menos 0,5 para x e 0 para y, a inclinação, né, a derivada, ela já não é menos 1. Tá? Então, a inclinação é menos acentuada. Então, vamos colocar aqui, ó, um pouco menos acentuada a inclinação neste ponto. Depois, eu vou pegar o ponto 0 para x, 1 para y. Ok? Então, 0 para x, 1 para y. Então, inclinação pouco acentuada e positiva. Ok? Então, 0 para x, 1 para y. Pouco acentuada e positiva. Em seguida, o que a gente faz? 0,5 positivo e 2 positivos. Inclinação um pouco mais acentuada e positiva. Ok? Então, 0,5, 2. Pouco mais acentuada e positiva. E, por fim, 1 e 3. 1 para x, 3 para y. Inclinação bastante acentuada e positiva. Tá? Então, aqui você vai ter uma inclinação bastante acentuada e positiva. Ok? Daí, para você construir a malha, né, que seria o seu campo de direções, o que você vai fazer? Você vai pegar e preencher isso daqui da seguinte forma. Então, na hora de preencher o seu campo, você vai pensar o seguinte. Olha, vamos supor, eu fiz aqui a marcação no menos 1, 1, menos 1, 0. Menos 1, 0 eu tenho inclinação um pouco menos acentuada. Então, na hora de desenhar lá a reta tangente, eu desenho ela negativa, só que com a inclinação um pouco menos acentuada. Tá? Depois eu vou pegar, por exemplo, menos 1, 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 1 dá 1. Então, inclinação negativa, ok? Só que menos acentuada. Depois eu vou pegar, por exemplo, menos 1, 2. Né? Menos 1 para x, 2 para y. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Então, quer dizer, aqui a inclinação é nula, não tem inclinação. Menos 1, 3. Menos 1, 3. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3 dá 1. Inclinação positiva, porém pouco acentuada. Ok? Depois você vai fazer a mesma coisa. Então, você fez aqui a coluna do x menos 1. Ó. Completou ela.
Agora a coluna do x igual a 0,5 negativos. Tá? Então, pensando, 0,5 vezes 2 dá 1, mais 1 negativo dá 0. Então aqui a inclinação é nula. Depois, aqui, né, se eu pegar 0,5 vezes 2 dá 1, negativo, mais 1 vai dar o quê? 0. Então inclinação nula. 2 vezes 0,5 dá 1 negativo. 1 negativo mais 2 dá 1. Então, inclinação 1, né? Um pouco acentuada e positiva. Depois, o que nós vamos fazer? 0,5 vezes 2 dá 1 negativo, mais 3 dá 2. Então, inclinação um pouco mais acentuada e positiva. Para o zero, a mesma coisa. Ok? Então, 0 com menos 1, né? 2 vezes 0, se o x for 0, 2 vezes 0 é 0, menos 1. Então, inclinação um pouco acentuada e negativa. Quando é 0,5? Quando é 0 e 0. Ok? Então, inclinação nula, 0 e 1. Então, inclinação, né? Nós já temos. Depois, 0 e 2. Inclinação um pouco mais acentuada e positiva. 0 e 3. Inclinação bastante acentuada. Depois a coluna do 0,5. Então vai dar 0,5 vezes 2 dá 1, menos 1, 0. 2 vezes 0,5 dá 1, mais 0 dá 1. Então, inclinação positiva e pouco acentuada. Depois, 0,5 vezes 2 dá 1, mais 1 dá 2. Então, inclinação positiva e um pouco mais acentuada. Tá? Depois, pegando aqui 0,5 e 3. 2 vezes 0,5 dá 1, mais 3 dá 4. Então, inclinação bastante acentuada. Em seguida, coluna do 1. 2 vezes 1, 2. Tira 1 negativo, dá 1. Então, inclinação positiva e pouco acentuada. Depois, 2 vezes 1, 2. Mais 0, dá 2. Então, inclinação positiva, pouco acentuada. Se eu pegar o ponto 1 e 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, inclinação um pouco mais acentuada e positiva. Se eu pegar o ponto 1, 2. 2 vezes 1, 2, mais 2 dá 4. Então, aqui já fica um pouco mais acentuada a inclinação. E o ponto